Seja bem-vindo ao canal Palavra Viva. E antes de irmos ao vídeo, eu gostaria de pedir a você que você curta, comente aquilo que você achou de nossos vídeos, compartilhe com os seus amigos para que mais pessoas possam ser alcançadas pelo Evangelho, que você se inscreva em nosso canal e assine o sino das notificações para que você venha estar por dentro e não venha perder as nossas publicações semanais. E neste vídeo nós visamos falar sobre o tema que foi pedido por 2 inscritos do canal, que foram 2 pessoas que pediram, e nós estamos aqui atendendo este pedido, porque nós percebemos também que esse tema é muito relevante para os dias de hoje, que é a volta de Cristo. E antes de iniciar e antes de ir ao tema, eu gostaria de dizer que se você tem um amigo que gostaria de saber desse tema, ou tem alguém que precisaria ouvir isso, envie, não deixe de enviar, porque isso é a palavra de Deus. A palavra de Deus ela é para a nossa consolação, e que essa doutrina que seja para o nosso consolo. Se você tem um amigo, envie para ele, que ele precisará ouvir, porque a palavra de Deus ela deve ser eficaz, ela é eficaz em nossas vidas, e ela visa produzir arrependimento e fé para que possamos nos achegar a Deus. E o tema A Volta de Cristo, ele é um tema que é muito falado nas Escrituras, muito profetizado e exposto também pelos apóstolos. É um tema também da área de escatologia, um tema bem complexo, porém nós procuraremos abordar com clareza e objetividade, mas sem tirar a profundidade do tema. Ele foi um tema que foi profetizado, foi dito por Cristo. O próprio Cristo ele disse que eu vou para o Pai, mas eu voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo. E nós não podemos falar da volta de Cristo sem falar dessa esperança, de muitas vezes da vivência que nós temos aqui neste mundo, da nossa forma de lidar com esta esperança, com esta maravilhosa doutrina em nossas vidas. Porque o próprio Jesus disse, ele prometeu, e nós sabemos que um dia ele vai voltar, porque ele é a verdade, e nele não há mentira, nele não há sombra de variação. Que possamos ter em mente a cada dia que isso não é uma coisa que nós temos obrigação de provar, porque para nós cristãos nós não temos nenhum problema, porque nós sabemos que Jesus Cristo, ele nos salvou, ele nos purificou, ele nos trouxe das trevas para a sua maravilhosa luz, e um dia ele voltará para nos buscar, e seremos assim perfeitamente, completamente o seu tesouro peculiar. E o próprio Jesus disse que ele disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo, porque para onde eu esteja, estejais vós também. Ou seja, o próprio Jesus Cristo disse que nesta terra nós precisamos entender que nós estamos aqui, mas nós somos estrangeiros, que nós precisamos ter fé nele, que esta fé vai eliminar o temor de nossos corações, e assim nós estaremos com os olhos fitos no céu. Nós estaremos com os nossos pés aqui, mas teremos os nossos olhos na eternidade. Ou seja, nós estaremos esperando a Cristo. Em Filipenses 3:20 e Hebreus 13:14 ele diz mais ou menos um versículo com a mesma ideia. Mas em Filipenses 3:20 diz assim: nós não temos aqui cidade, mas a nossa pátria está no céu, de onde esperamos a Cristo, que remirá o nosso corpo e transformará o nosso corpo abatido. Ou seja, nós aguardamos Cristo vir do céu. E Hebreus 13:14 diz que nós não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura, ou seja, uma cidade eterna nos céus. Hebreus 11 é exposto diversos versículos muito bonitos, que ardem o nosso coração, e a cada dia fortalece essa esperança em nossas vidas. Porque muitas vezes nós podemos estar tristes, estar abatidos, mas nós precisamos entender que um dia Cristo voltará para nos buscar. Cristo, ele voltará e nos glorificará. Lá em 1 Tessalonicenses 4, 16, 17 e 18,
E porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com a voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados a encontrar com o Senhor nos ares. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras, e ele diz, e estaremos sempre com o Senhor. Ou seja, nós temos essa maravilhosa esperança, que um dia Cristo voltará e nos levará para si mesmo, descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e nos tirará deste mundo, nos salvará deste mundo perverso, e nós estaremos sempre com o Senhor. E nós precisamos a cada dia ter ciência que nós precisamos andar nesta terra, ser como peregrino nesta terra. Nós não temos cidadania nesta terra, nós não somos cidadãos deste mundo. Nós podemos ter a nossa certidão de nascimento aqui nesta terra, mas como uma coisa carnal. Porém, o nosso passaporte está em nossas mãos, o qual esperamos a Cristo. Nós temos a nossa cidadania do céu. Lá em 1 Pedro, capítulo 2, e verso 11, se não me engano, ele diz: e peço-vos, como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais dessas concupiscências carnais que combatem com a vossa alma. Ou seja, nós precisamos andar como peregrinos e forasteiros, rejeitando os desejos da carne, os desejos deste corpo terrestre, os desejos desta terra, que visam que visa ofuscar os nossos olhos, que visa colocar os nossos olhos neste mundo, que visa chamar a nossa atenção para que nós venhamos olhar para a direita e para a esquerda e venhamos tirar nossos olhos de Cristo. Assim como está dito no hino 36 da harpa cristã, do hinário cristão da Assembleia de Deus, ele diz que passarinhos, belas flores, querem me encantar, são vãos terrestres esplendores, mas eu contemplo o meu lar. Ou seja, que possamos a cada dia entender que esses passarinhos, essas belas flores, que é uma metáfora aí para as coisas deste mundo, que querem nos ofuscar, que querem tirar os nossos olhos da nossa pátria, que é celeste. Mas nós precisamos entender que nós temos um tesouro no céu. Nosso tesouro não está aqui, porque o próprio Jesus Cristo disse: não ajunte tesouro na terra, porque aonde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Se vocês juntarem o tesouro aqui, o coração de vocês vai estar aqui. E o próprio Jesus disse em Lucas 21, se não me engano, em 36, ele disse: e cuidado, para que o vosso coração não se carregue de glutonaria, e vocês sejam pegos de surpresa naquele grande dia. Porque bem-aventurado o servo que o seu Senhor voltar e o achar servindo assim. Ou seja, não nos convém saber o dia e nem a hora que Cristo voltará. Não nos convém saber quando Ele voltará. Convém-nos viver em santidade. Convém-nos ter comunhão com o Espírito Santo. Convém-nos a cada dia ter essa esperança no nosso coração, que nós não temos cidade aqui permanente. Nós não vamos viver para sempre aqui. Nós não temos uma cidade fixa aqui, mas nós aguardamos a futura. Nós aguardamos a Cristo que virá do céu e remirá nosso corpo abatido. Nós não podemos olhar para este mundo. Nós não podemos ter a nossa esperança deste mundo, mas a nossa esperança está no Senhor. Em Tito 2, do 11 ao 14, ele diz assim: porque a graça de Deus se é manifestada, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando às concupiscências ou aos desejos carnais, vivamos neste século sóbria, pia e justamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o grande aparecimento da glória do grande Deus. Ou seja, que a graça que nos salvou, a graça que nos tirou do pecado, ela nos ensina neste mundo a viver de forma sóbria, pia e justamente, e viver de forma piedosa, forma justa, com moderação, rejeitando os desejos dessa carne, os manjares que se nos oferecem, aguardando assim, com esta esperança no coração, a bendita esperança. Como não há palavras para explicar, ainda que nós dedicássemos todas as horas que nós temos em nossos dias, não seria suficiente para falar dessa bendita esperança, essa maravilhosa esperança. Eu estou falando aqui para você, mas o meu coração está ardendo por causa dessa doutrina que é muito maravilhosa, a volta de Cristo. Não convém-nos muitas das vezes saber
o dia e nem a hora, porque o servo ele não tem a obrigação de saber, ele não tem direito de saber, mas somente Cristo sabe. Somente Jesus Cristo tem isso, sabe que dia voltará. Convém-nos a cada dia rogar a Deus que o nosso coração não se carregue de glutonaria, porque Cristo, ele voltará e ele nos levará para si mesmo, assim nós seremos como um tesouro peculiar dele, estaremos sempre com o Senhor. E naquele grande dia, a Bíblia diz que nós vimos, que o João viu, e ele dizia: eu, João, vi a cidade santa, a Jerusalém celeste, que descia como uma noiva adereçada, descia do céu. Ou seja, e Deus limpará de todos os olhos toda lágrima. E assim não haverá mais pranto, não haverá mais morte, não haverá mais dor, porque o pecado será banido, o inferno será jogado no lago de fogo. Nós não teremos mais a atuação do inferno, mas Cristo, ele nos salvará deste mundo, ele nos levará. Nós vivemos aqui, como é chamado na teologia, que é o já, mas agora não, porque nós já fomos justificados, nós já fomos salvos, mas ainda não somos perfeitamente salvos. Nós ainda não, no sentido de nós não fomos totalmente retirados deste mundo, mas um dia nós seremos perfeitamente salvos, a consumação da nossa salvação, porque Cristo, ele consumou a nossa salvação na cruz, no sentido de nos tirar do pecado, tirar toda a culpa, toda a atuação e toda a nossa servidão do pecado. Assim, nós seremos libertos do pecado e a nossa salvação é perfeita. Mas a nossa salvação será perfeita no sentido de que nós seremos tirados deste mundo, tirados deste corpo terrestre. Porque, assim como está dito em Romanos 8 e 18 em diante, ele diz que as aflições deste mundo não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque nós gememos, ansiando ter a nossa habitação que é do céu, ser transformados. Ou seja, 1 João 3,2 diz que ainda não é manifesto o que seremos, mas quando Cristo aparecer, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. 1 Coríntios 15:52, ele diz assim, que não abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque os mortos ressuscitarão incorruptível e nós seremos transformados. Porque nem carne e nem sangue herdarão o reino dos céus, porque convém que aquilo que é corruptível se revista da incorruptibilidade e aquilo que é mortal se revista da imortalidade. Que a cada dia o Senhor Deus diga e faça em nós, assim como disse Jonathan Edwards: ó Deus, grave a eternidade em nossos olhos, em meus olhos, ou seja, que possamos a cada dia ter os nossos olhos na eternidade, ter essa bendita esperança em nossos corações, e que nós venhamos nos purificar, nos santificar, para que sejamos dignos de nos achar em pé diante do Filho de Deus. O próprio Jesus Cristo disse: e todas essas coisas digo a todos, vigiai e orai. Em 1 Pedro 4,7 diz: e o fim de todas as coisas já está próximo, portanto, vigiai em oração. Nós precisamos estar em constante vigilância para que esse dia não nos pegue de surpresa, para que venhamos a viver assim como Cristo disse, que o servo ele acha: mas meu Senhor vai demorar, e começa a espancar, começa a beber, começa a farrear e esquece das suas obrigações. Nós precisamos viver como servos responsáveis, que vivamos para o nosso Deus, para que um dia nós seremos arrebatados, seremos tirados deste céu, seremos tomados com força daqui, e assim nós estaremos sempre com o Senhor, nós receberemos o galardão de termos vivido nesta terra, e teremos esta maravilhosa salvação, e que a cada dia possamos purificar a nós mesmos, possamos entender que nós estamos nesta terra, mas nós não somos dela, como já foi dito. Nós somos estrangeiros e forasteiros nesta terra. Nós somos peregrinos e nós estamos com, muitas das vezes, as nossas pernas cansadas de peregrinar por esta terra, de ter estes dias de aflição, mas um dia nós seremos consolados eternamente, porque essa esperança, esse tesouro no céu, os ladrões não roubam, a traça, ela não rói, e ele não se acaba, mas ele é eterno no céu. Essa maravilhosa esperança, não há dinheiro que pague,
não há riqueza no mundo que compense ela. E que possamos a cada dia ter em mente que não convém perdê-la, não convém pisotear o sacrifício de Cristo para que possamos perder essa esperança, mas que a cada dia possamos entender que em Cristo nós temos todas essas bênçãos espirituais e que ela é muito mais importante do que carro, ouro, dinheiro e sucesso. Muito mais importante é termos esta esperança em nossos corações, que nenhum dinheiro poderia comprar nossa salvação, mas foi preço de sangue. Fomos comprados por bom preço e precisamos glorificar a Deus em nossos corpos. Que a cada dia possamos entender que Cristo ele não nos deixa órfãos, Ele deixou o Consolador em nossos corações para nos consolar até o dia da sua vinda. E Cristo voltará e nos levará para si mesmo. Amém.